Olá, sou Tiago Manuel e nós vamos continuar com nossas aulas sobre o panorama do Antigo Testamento, em especial hoje a última parte dos livros históricos. Então, ok, vou colocar aqui na tela nosso material de apoio, vocês acompanharem comigo. Vou retornar aqui. Bem, então a última parte que nós estamos vendo hoje dos livros históricos são aquela terceira parte, aquele terceiro grupo que trata do período pós-exílio, né? Dos livros históricos. A última parte trata do período após o exílio babilônico, o retorno do cativeiro no exílio babilônico. Vamos seguir aqui. Então aqui nós estamos na nossa linha cronológica. Nós já estamos nesse período aqui, né? Após o ano 539 depois de Cristo. Tá ok? Muito bem. Vou voltar aqui na nossa linha cronológica. O que esses três livros vão tratar? Vão tratar do período após o cativeiro babilônico, como eu havia falado já antes, no qual o que ocorreu? Lá por volta do ano 722 a.C., nós falamos na aula passada, o Império Assírio conquistou o reino do norte de Israel, né? As 10 tribos que haviam se separado lá com Jeroboão por volta do ano 930 depois de Cristo, antes de Cristo, melhor dizendo, né? Então eles pegaram aquele povo e levaram, espalharam pelas nações que eles dominavam. Tá ok? Depois introduziram outros povos no Reino do Norte, os quais deram origem ao povo samaritano. Ok? A partir do segundo livro de Reis, a partir do capítulo 14, nós temos o relato dessa história, né? E que depois, em consequência das brigas entre o povo de Israel, do Reino do Sul, né, que retornou com os povos samaritanos, que é relatado lá, em especial no Evangelho de João, no capítulo número 4. Vocês podem conferir lá depois um pouco sobre essa problemática que havia entre os judeus, que era o Reino do Sul restaurado, depois do cativeiro babilônico, e os samaritanos. Então, e depois disso, o Império Assírio, que tomou o Reino do Norte, ele foi derrotado pelo Império Babilônico. Ok? Por volta lá do ano 610, 605 a.C., o Império Assírio foi derrotado, absorvido pelo Império Babilônico. E o Império Babilônico foi como um rolo compressor passando por toda a península ali toda a região da Palestina até chegar em frente com o Egito. Ok? E no meio do caminho ele fez investidas contra Israel, em especial Jerusalém, que não queria aceitar o governo de Nabucodonosor. Resistindo à voz de Deus, as profecias através do profeta Jeremias, que falou com os 4 descendentes do rei Josias, né? E nenhum deles temeu a Deus. Em especial o último deles, Zedequias, que foi capturado vivo por Nabucodonosor e teve seus filhos mortos na sua frente, seus olhos furados, por desobedecer a Deus e não se render a Nabucodonosor. Tá ok? Então, depois de todo esse período que ocorre, o período do cativeiro assírio e do cativeiro babilônico, nós chegamos agora no período de restauração. Quando o quê? Quando, por volta do ano 539 a.C., quem governava o Império Babilônico era o neto de Nabucodonosor, retratado lá em Daniel capítulo 5, do profeta Daniel capítulo 5. E o Império Medo-Persa, os dois impérios, o Medo e o Persa, se unem, formam uma coalizão e vão lá derrotar a Babilônia e tomam o poder desse neto de Nabucodonosor. E assim tornam-se governantes sobre todas as províncias que o Império Babilônico tomava conta naquela época, né? Só que ao contrário dos povos assírios e dos babilônicos, a política dos persas em especial, os medo-persas, corrigindo, era de libertar os cativos e permitir que eles retornassem para a sua terra e adorassem os seus deuses e orassem em favor dos governantes,
pelos seus deuses. Então, a partir de Ciro, ele ordena um decreto para que o povo de Israel pudesse retornar lá para o Reino do Sul, para ajudar em especial Jerusalém e reconstruísse o seu reino, o seu povo, mas tendo governantes vassalos, né? Ou seja, que respondiam para o Império Medo-Persa, naquele caso, no momento, para Ciro. Okay? Uma curiosidade, que nesse Império Medo-Persa havia sempre dois governantes ao mesmo tempo. Ok? Então, era Ciro e, em um momento, Dario governavam conjuntamente. Ficava nessa alternância de poder entre eles. Mas vamos lá para os livros de Esdras, Neemias e Esther. Muito bem. Como relatei antes, agora há pouco, eles narram os eventos que ocorrem com o povo de Israel após a queda do Império Assírio e Babilônico. Sua autoria é atribuída a Esdras e os seus discípulos. Ok? Esdras, o escriba, um avivalista reformador do povo de Israel após o cativeiro babilônico, após o retorno. Eles abordam, melhor dizendo, tanto as três etapas do retorno do povo de Israel, da restauração da cidade de Jerusalém, quanto da vida dos que ficaram nas terras do Império Babilônico, como a própria capital da Babilônia e depois a capital do Império Persa, Suzã, e a cidade de Ecbatana. Okay? Como falei antes, ocorrem os eventos retratados nesses livros após o Império Medo-Persa conquistar a capital do Império Babilônico e todo o Império Babilônico. Okay? Eles vão tratar as três viagens que ocorreram para a restauração da cidade de Jerusalém e do Reino do Sul. A primeira com Zorobabel liderando como governador, e por isso o papel do livro de 1º e 2º Crônicas estabelecendo a ascendência dele lá em Davi, ou seja, colocando ele como um dos descendentes de Davi, a linhagem real de Zorobabel. Quando eles retornam para reconstruir o templo de Jerusalém em especial e liderar o povo para lá. A segunda retomada de retorno e reconstrução ocorre com Esdras, qual faz a reforma, o revivamento moral e religioso do povo, né? Proibindo os casamentos mistos, restaurando a leitura da lei de Deus e os sacrifícios. E a terceira parte, o terceiro retorno, né? A terceira viagem, melhor dizendo, é com Neemias, o qual ele vem lá da capital do Império Medo-Persa, autorizado por Artaxerxes, e vem para cuidar do povo e acaba reconstruindo os muros e restabelecendo a vida moral e religiosa do povo também. Olha lá. Então nós temos aqui a divisão cronológica desses três livros, né, dos eventos que ocorrem. A primeira parte, a restauração de Jerusalém, que é comandada por Zorobabel. Está registrado lá no livro de Esdras, do capítulo 1 até o capítulo 6. Ok? Zorobabel volta com o povo, repassa a vida religiosa deles e começa a construção do templo, até que eles são impedidos por dois governantes dos povos locais, chamado Tatenai e Setabozernai. Okay? E a obra do templo fica paralisada durante 20 anos, até que os profetas Zacarias e Ageu dão uma chamada de atenção do povo, e nós vemos isso lá, cobrando deles, falando que o povo estava morando em boas casas, enquanto o templo estava parado, estava uma ruína, né? Uma casa de chacais e raposas. Então o povo volta e reconstrói o templo, termina a obra. A segunda divisão cronológica desses três livros é o período da Rainha Esther, a qual ela não veio para Jerusalém, mas ela ficou lá em Suzã, capital do Império, e lá ocorre um evento que poderia culminar na morte de todos os judeus dentro das 127 províncias que o Império Medo-Persa governava. Ok, depois você lê com calma o livro da Rainha Esther, é um livro bem fácil a leitura, bem fluido, creio que no máximo em uma hora e pouquinho você consegue terminar ele. Mas os principais dados são isso. Ela é uma órfã que é adotada por seu primo Mordecai. Esse primo Mordecai, ele descobre uma trama para tentar matar o imperador Xerxes, que em hebraico é chamado Assuero. Relata isso,
planejadores são presos e mortos, e Mordecai fica com seu nome gravado como um benfeitor do reino. Esse mesmo Xerxes, ou Assuero em hebraico, ele põe a sua rainha Vasti, depois de uma festa de 120 dias, regada muito vinho. Ela se recusa a aparecer diante dele e seus convidados, e ele promove tipo um concurso de beleza no qual Esther é eleita como a nova rainha do Império Medo-Persa. E enquanto ocorre essa história, se desenrola, surge Amã, um amalequita, que era um dos antigos inimigos do povo de Israel, que estava lá no Império Medo-Persa, que tenta um plano para matar todos os judeus, pois ele os odeia, especificamente Mordecai, que jamais abaixa a guarda para ele, né? Que se humilha para ele. E assim desenrola-se o livro de Esther, até o ponto no qual Esther, já feita rainha, ela pede para realizar um banquete para Xerxes e para Amã, esse amalequita que planejou, enviou cartas para 127 províncias, estipulando uma data para que os povos atacassem os judeus que moravam em alguma dessas províncias, né? Esther revela esse plano de Amã diante de Xerxes, de Assuero, e fala que a vida dela corria perigo, assim como do seu povo, pois até aquele momento ela não havia revelado que ela era uma judia, né? Xerxes se revolta com Amã, com aquele estratagema, revolta-se mais ainda ao voltar para o local do banquete da reunião e ver Amã agarrando, segurando na Esther, né, na esposa do rei. Então ele manda matar Amã, e como o decreto dos Medo-Persas não poderia voltar atrás, assim, aquela passagem de Daniel na Cova dos Leões, né, quando Dario fala que não poderia voltar atrás na sua palavra, ele fala que não poderia revogar as cartas para matar os judeus, mas ele promulga, né, ele escreve um outro edito, o edito, e ordenando que os judeus pudessem se defender, se armar e se defender. E ocorre realmente o dia do ataque. Imagina, 127 províncias, não havia internet, não havia telefone celular, não dava tempo de chegar aquele novo edito, né? Falando que foi uma armadilha de Amã. Mas o povo se protege, a morte, a batalha, mas os judeus sobrevivem, e a partir disso é estabelecido e celebrada a festa do Purim. Enquanto isso, lá em Jerusalém, em Judá, Esdras havia reformado, melhor dizendo, retornado. Uma porção do povo estava agora reformando, passando a limpo a vida espiritual e religiosa do povo. Como isso, Tiago? Estava consultando eles e vendo quem tinha os casamentos mistos, né? Ou seja, geralmente os homens com mulheres pagãs da terra lá, e forçando eles, levando eles a pensarem naquilo, e muitos deles acabaram dissolvendo o casamento, abandonando suas mulheres, até mesmo os filhos, e estabelecendo uma aliança com Deus, livrando-se da idolatria e toda a problemática que poderia ocorrer por causa da manutenção desse casamento, ok? Ele restabelece a leitura e os sacrifícios, as ofertas no templo, foi restaurado por Zorobabel e seus antecessores, os antecessores de Esdras. Um pouco depois, nós vemos a chegada de Neemias. Agora quem governava o Império Medo-Persa era Artaxerxes, ok? Ele permite que Neemias, o seu copeiro, após vê-lo triste, né, volte para Jerusalém para ver seu povo, e Neemias volta e ele vê o estado dos muros caídos, né? Apesar de uma certa restauração, ainda havia muito trabalho para realizar, cerca de quase 100 anos já da libertação do cativeiro babilônico, e havia muito ainda para que Jerusalém fosse restaurada. Ele começa a juntar o povo e reconstruir os muros da cidade, mas não sem ter ameaça o enfrentamento de 3 líderes locais, né? Gessem, Tobias e Sambalate, cada um representando um povo, representando os arábios, representando os amonitas e os moabitas que estavam ali próximo, né? Ok? Eles ameaçam Neemias, tentam sempre preparar uma cilada para ele, para bater ele fisicamente ou espiritualmente, ou até mesmo tentar uma armadilha moral contra Neemias, né?
Mas Neemias persevera e em 52 dias, se não me engano, eles reconstrói o muro da cidade. É legal que eles fazem esse processo de construção, sai um grupo do lado esquerdo e outro lado direito da cidade, até que os dois se encontram na parte do meio do muro, em frente ao templo, e lá eles promovem um culto de celebração e ação de graças a Deus. Neemias volta lá para o Império, para a capital do Império, né, para servir Artaxerxes, porque ele havia pedido uma licença apenas no seu trabalho, fica um tempo com Artaxerxes e consegue voltar depois para Jerusalém. Quando ele volta, vê que muitos dos homens haviam contraído novamente casamento com as mulheres pagãs. Ele faz um reavivamento com o povo, né, chama o povo no pé do ouvido, conversa com eles e expulsa as mulheres e os filhos daqueles casamentos mistos, né, aqueles casamentos pagãos, ok? E proíbe também a cobrança de juros entre os irmãos e a venda dos próprios judeus como escravos devido a dívidas, para que o povo de Israel pudesse se fortalecer e não voltasse a cair nos mesmos pecados. E da sua reforma religiosa, um dos motivos fortes que ele bate, né, dos temas, é a questão da guarda dos sábados. Ele proíbe o comércio nos sábados, expulsa todos cambistas e vendedores e coloca guardas nas portas da cidade de Jerusalém para que ninguém entrasse no sábado. Ok? Para eles guardassem o dia do Senhor, o dia do repouso. Muito bem, então nós temos aqui alguns mapas. O Império Babilônico, em rosa aqui, né? Toda a extensão dele. Depois, em azul, todo o Império Medo-Persa, azul meio púrpura, né? Meio roxo. A extensão que ele pegava. Sul da Grécia, a atual Turquia, que é a região da Geórgia, da Armênia, do atual Irã, Iraque, vindo até aqui as fronteiras com a atual Índia. Toda a proporção que ele pegava, então era 127 províncias aqui, o Egito, né? O nordeste da África. Então era muita gente, muita província. Numa época que não havia telefone, internet. Então, imagine só para gerir todo esse povo, né? Okay? Inclusive que Daniel foi um dos gestores sobre todas essas 127 províncias. Que daria aqui uma ilustração acerca do êxodo, né? Melhor dizendo, do exílio, a caminhada a pé da Babilônia até Israel, cerca de mais de 1.000 quilômetros de distância. E pelos relatos de Esdras e Neemias, eles demoraram cerca de 3 meses nas viagens para chegar da Babilônia até Jerusalém. Aqui Zorobabel, coordenando a reconstrução. Aqui Esdras lendo a lei com o povo, né? Interessante quando Esdras lê, ele está lendo, ele coloca primeiro num púlpito, né? Mencionado um púlpito no Antigo Testamento. Ele lê a lei, o Pentateuco, e os sacerdotes e escribas vão entre o povo repetindo a lei. Tá? Eles ficam sentados somente até debaixo de chuva, nas estações chuvosas, né? No mês de outubro, nosso mês de outubro. Eles vão repetindo e explicando a lei para aqueles que não compreendiam o idioma hebraico nem o significado mesmo da lei, do Pentateuco, da Torá. Aqui é a construção da cidade do templo. E aqui é a construção dos muros sob Neemias. Linha cronológica dos reis de Judá, mesmo que nós temos anteriores. E finalizamos o nosso estudo sobre os livros de Esdras, Neemias e Esther. E assim finalizamos, interromper aqui o compartilhamento, e finalizamos o estudo sobre os livros históricos, que são um total de 12, que tratam sobre o período antes do reino de Israel, tratam sobre o período do reino de Israel e tratam sobre o período pós-reino e pós-exílio. Espero que tenham gostado e fiquem conosco para a próxima aula que nós vamos abordar o tema dos livros poéticos. Obrigado por terem ficado com a gente e até a próxima. Tchau, tchau.